Fala, tudo bem? Vou trazer para vocês mais um tema relacionado à questão da urbanização, né? O que é segregação socioespacial? Provavelmente você já deve ter se deparado com esse termo, mas acabou ficando ali na dúvida. Enfim, né? A segregação socioespacial ela é muito comum hoje nos centros urbanos, mas o que é? A gente sabe que a cidade é um local de fragmentação, né? Ou seja, a cidade ela está fragmentada. O que é essa fragmentação? Dentro das cidades você tem áreas que são comerciais, você tem áreas que são de lazer, você tem áreas que são de comércio, você tem áreas que são de moradia, né? E por você ter essa fragmentação dentro da cidade, você tem uma percepção de diferenciação nas diferentes áreas dessa cidade, tá? A população, quando ela vai se estruturando dentro da cidade, ela começa, digamos assim, a formar um ambiente ali de moradia. Só que a gente sabe que as condições dentro da cidade não são as mesmas para todos, né? A gente sabe que nós temos grandes metrópoles aí que representam muito bem essa fragmentação, tá? Quando a gente fala de segregação socioespacial, muitas vezes a gente acaba pensando só na questão econômica, né? Mas a gente não pode pensar só na questão econômica, a gente tem que pensar que existe o social ali envolvido também. Então a gente tem que pensar, quando se fala em segregação socioespacial, na cidade como um ambiente fragmentado, né? Onde o social e o econômico vão caminhar juntos, né? Então eles estão sempre unidos, né? E dentro da cidade, ao invés da população buscar uma homogeneização, ela vai cada vez mais fazer com que as disparidades elas apareçam cada vez mais. Então, ao invés de os ambientes se tornarem homogêneos, eles vão se tornando cada vez mais heterogêneos a partir de divisões, sejam elas no sentido das prestações de serviços estabelecidas dentro da cidade, assim como também a partir das discrepâncias socioeconômicas presentes. Determinados locais da cidade, por exemplo, vão possuir aí melhores condições de vida. A gente sabe que tem locais que possuem uma maior valorização, onde os serviços públicos chegam com mais intensidade, e temos aqueles locais que são esquecidos muitas vezes pelas políticas públicas e, é claro, por serem esquecidos, são locais de menos valorização e onde, é claro, a população mais pobre acaba morando, né? Essas regiões mais valorizadas muitas vezes não recebem um saneamento básico adequado, não recebem uma infraestrutura que deveria vir a partir de políticas públicas estabelecidas para todos, né? Então, o que a gente tem? Essa população que vive, né, nesses locais acaba vivendo de acordo com as condições que lhes são impostas, né? Quando eu falo impostas, é porque elas realmente são impostas, não é algo que a população queira ou que é espontâneo, né? A gente tem vários bairros, né, que não tem tratamento de esgoto, que não tem energia elétrica, que não tem asfalto, que não tem as mínimas condições. Vale lembrar, né, que as regiões mais ricas elas atraem um público seleto. As regiões mais pobres são aqueles que muitas vezes não têm opção e acabam se estabelecendo ali por falta de opção, de certa forma. Então, a população mais pobre, muitas vezes, ela não consegue residir nesses bairros mais valorizados, então ela acaba indo para a periferia, que vai formar um processo de periferização. Tem um vídeo aqui no canal, procura lá e se informa o que é periferização. Então, essa segregação espacial ela fica muito nítida quando você começa a analisar a estrutura da cidade, né? Porque você muitas vezes tem lá um condomínio de luxo que faz divisa com uma grande favela. A gente sabe que aqueles indivíduos são vizinhos, mas ao longo da vida toda deles, talvez eles nunca vão se encontrar, porque o cara do condomínio de luxo está protegido por muros, né, por uma gama de segurança, né, enquanto que os mais pobres estão ali sobrevivendo apenas, né, digamos assim, né. Geralmente os locais mais valorizados são aqueles locais que estão mais próximos do centro da cidade, né? Então, essa é uma região que é mais valorizada. Se a gente pensar de maneira espacial, os bairros menos valorizados, eles estão localizados geralmente
nas áreas periféricas, enquanto que os de maior valorização eles estão situados principalmente aí, nas regiões mais centralizadas. Um outro fator que a gente não pode deixar de falar é que essas pessoas mais pobres geralmente moram em locais distantes e são obrigadas a se deslocar muitas vezes até o centro da cidade para trabalhar e desenvolver as suas atividades econômicas, né? Toda essa discrepância, né, que eu mencionei, né, essas diferenças que existem dentro das cidades, no que se refere às populações mais pobres e populações mais ricas, isso a gente vai chamar de segregação socioespacial, que é uma divisão que fica muito nítida dentro da cidade quando você começa a olhar os aspectos socioeconômicos, né? Lembra lá no início do vídeo eu falei, né, que não se pode separar o social do econômico. Então os aspectos socioeconômicos eles são essenciais na hora de você perceber essas discrepâncias, né, distribuição de renda e da própria alocação dessas pessoas dentro das cidades, né? As camadas da população, de certa forma, elas são levadas a morar aí em locais onde as suas condições permitem, onde os mais ricos vão para o centro e os mais pobres acabam indo para a periferia. Esse fenômeno ele é facilmente percebido, digamos assim, dentro das cidades, né? Dá uma olhada na tua cidade agora, né? Pensa nessa perspectiva, dá uma olhada na tua cidade. Provavelmente você deve ter lá condomínios onde um grupo seleto de pessoas vive e você também deve ter locais onde uma população de menor renda acaba se estabelecendo. Nas regiões de condomínio é bem provável que você tenha lá uma infraestrutura muito melhor dentro da cidade do que numa área de menor valorização. Uma forma de você perceber essa questão da segregação socioespacial é você perceber a organização, né, dentro desses locais, né? Muitas vezes nas áreas menos valorizadas você não tem iluminação pública, você não tem esgoto, você não tem uma própria presença dos órgãos de segurança, né? E a única forma de você fazer com que esses locais sejam visualizados é através da união das pessoas, né? Então, se não houver a união dos indivíduos para combater esses processos de segregação, essa divisão social ela vai ficar cada vez mais nítida e cada vez mais visível, né, dentro dos centros urbanos, né? Então, lembra lá, né, a segregação socioespacial ela é visível a partir da fragmentação da própria sociedade, onde pessoas são divididas a partir das suas próprias condições socioeconômicas, né? Os pobres são afastados do centro da cidade, enquanto que aqueles que têm maior poder aquisitivo ficam morando aí muitas vezes no centro ou em condomínios de luxo, separados muitas vezes desses ambientes de menor valorização econômica, ok? Valeu? Não esquece aí de se inscrever no canal se gostou do vídeo, né? E deixa a sugestão de vídeo aí embaixo para a gente tentar aprimorar um pouco mais o canal. Valeu?